Bem-vindo ao canal Resenhando, o lugar onde nós mergulhamos nas páginas dos livros e exploramos as profundezas da teologia. Eu sou Jonathan Salgado e o seu anfitrião nesse encontro. E hoje eu quero tratar de um livro de minha autoria. Eu peço desculpas a você, meu seguidor, minha seguidora, que há muito tempo eu não posto conteúdo. Muitos que acompanham o canal sabem que estava passando por um momento familiar delicado e, além disso, seguindo aí o meu mestrado, que com a graça de Deus foi concluído. E o livro que eu quero tratar aqui com vocês nesse encontro é justamente um livro que foi fruto desse meu período de pesquisa. É um livro de minha autoria chamado Agostinho, o Pregador. Esse livro foi fruto da minha dissertação, onde eu pesquisei o pai da igreja, tão conhecido por muitos, tanto no espaço teológico quanto filosófico, conhecido por Confissões, conhecido por Cidade de Deus, e outras obras como A Trindade também. Mas esse pai da igreja foi um grande pastor e pregador. Pastoreou a mesma igreja, a mesma comunidade local por mais de 30 anos e refletiu muito sobre essa tarefa pastoral e de modo muito especial sobre a pregação no ministério local. E ele escreveu um livro que durou quase esses 30 anos, um livro que ele começou ainda antes de assumir essa igreja local, escrevendo 3 primeiras partes dessa obra, chamado A Doutrina Cristã, mas só concluiu já com um ministério bem mais longevo, bem mais maduro, onde ele escreve o 4º livro que compõe esse conjunto de livros, ou a obra A Doutrina Cristã, e onde ele trata sobre os estilos retóricos e a prática da eloquência dentro do ministério da palavra. Então, o meu livro é uma reflexão, é uma pesquisa que se deu nesse último livro, nesse 4º livro, que está dividido aqui, essa obra, em 4 volumes também, ou melhor, 4 capítulos, onde no primeiro eu tento construir as bases históricas da formação intelectual e espiritual de Agostinho, onde eu me detenho em toda a trajetória de vida, também é uma apresentação do próprio Agostinho, mas com uma ênfase no desenvolvimento da sua formação intelectual, além de algumas coisas que compõem a reflexão sobre essa obra, que foi importante para a minha pesquisa, no caso, o texto agostiniano, A Doutrina Cristã. Nos 3 capítulos seguintes, a reflexão se dá sobre os estilos retóricos que ele propõe para que todo pastor, todo ministro da palavra deveria ter em seu repertório, dentro da sua construção homilética. É aquilo que ele chama de estilo simples, estilo moderado e estilo sublime, um com um objetivo, o outro com outra e o terceiro, também com o seu. E os objetivos, grosso modo, de modo resumido, eu espero que você procure a obra, compre, leia, foi editado pela Fonte Editorial, você pode procurar lá no site ou escrever lá para a editora e perguntar sobre como pode fazer para adquirir, ou então me manda uma mensagem, eu ainda tenho alguns poucos exemplares, eu dou um jeito de fazer chegá-lo até você. Então, no primeiro estilo retórico, Agostinho tem uma preocupação principal que é a instrução da comunidade, é expor a mensagem das escrituras de modo claro, de modo assertivo, de modo objetivo. Para isso, há uma preocupação muito grande do pregador com o elemento da instrução, como é que ele instrui com clareza a sua comunidade. O segundo estilo, que é o 3º capítulo do meu livro, chamado estilo sublime, estilo moderado por ele, ou temperado, às vezes depende do tradutor, quem traduziu essa obra de Agostinho às vezes intercambia esses 2 termos, tem a ver com a beleza do discurso, sim, com a estética da retórica. Para Agostinho, você tem como base a instrução, é um elemento muito principal e deve ser tido em alta conta por aqueles que pregam. Mas ele tem uma preocupação muito grande e muito significativa com a forma que isso é feito. É bom instruir de modo claro, mas isso não quer dizer eliminação da beleza do estilo retórico. Há em Agostinho um encorajamento por uso de palavras muito bem utilizadas nos momentos adequados que vão trazer uma beleza que cativa a atenção do ouvinte para aquilo que está sendo instruído.
Então, é um elemento retórico muito importante, que ele também tem um alerta. E o alerta dele é que, se esse estilo for usado por si só, ele pode se tornar uma arma mortal e contra a própria igreja. Porque a beleza sem a instrutividade das Escrituras, sem a intencionalidade das Escrituras, ela pode conduzir e arrebatar o seu ouvinte por caminhos que não condizem com o ensino e a mensagem das Escrituras. Então, ele tanto encoraja o uso do estilo moderado, quanto ele tem ressalvas e cuidados a serem observados com relação a esse estilo. O seu último estilo, que é observado no último capítulo do meu livro, é o estilo sublime. Esse estilo sublime, ele é o desfecho de tudo isso. É quando você, como pregador do evangelho, conduz, né, a sua comunidade à compreensão da vontade de Deus e a desejar a vontade de Deus. É um chamado à obediência, é um chamado a responder positivamente ao ensino bem exposto das Escrituras. Então, o que Agostinho está apresentando na sua obra, e eu tento rastrear aqui com o meu texto, é que o ministério da palavra é um ministério extremamente importante. Ele chega a dizer no seu livro que o pregador está tratando de coisas eternas e nenhum tipo de outro uso da fala pode ser comparado a isso. O pregador está tratando das coisas de ordem eternas que dizem respeito às coisas de Deus. Então, por isso, ele deve fazer com muito zelo e buscar, no final de tudo isso, a eloquência. O que é buscar eloquência para Agostinho? Buscar eloquência para Agostinho é conseguir conciliar esses três estilos retóricos numa única prédica, numa única peça retórica, para que você tanto instrua a sua comunidade, instrua com beleza, instrua de modo edificante, cativante, encorajador e, em terceiro lugar, conduz essa pessoa à plena vontade de Deus, ao ponto dela desejar fazer a vontade de Deus. Então, está aqui a recomendação. Agostinho, o pregador. Gostaria de encorajá-la a procurar o livro, tentar adquirir, porque o meu objetivo não foi só rastrear todo o pensamento agostiniano sobre esses quesitos, mas contribuir com a igreja, contribuir para a reflexão da pregação, contribuir para o desenvolvimento da boa prédica e da boa exposição do evangelho, onde ela apresente com fidelidade as escrituras, faça isso com beleza e conduza aqueles que amam a Deus ao centro da vontade dele. E Agostinho é alguém que nos ajuda nisso, depois de anos e anos de um ministério muito bem sucedido na igreja de Pona e com um legado que perdura até hoje. Tá bom? Boa leitura. Até os nossos próximos encontros. Fica aqui a minha promessa de regularidade com esses encontros, com as sugestões literárias, os mergulhos profundos na teologia, ou pelo menos a pretensão disso, de dividir um pouco das facetas teológicas. Então, a partir de agora, nós tanto revisaremos livros como trataremos de assuntos de ordem teológica que são importantes para pensarmos como comunidade de fé, como aqueles que amam Jesus Cristo e aqueles que amam a boa leitura também. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e que a graça de Deus abençoe vocês. Até o próximo Resenhando.